ISC e Fast Clean. Boas festas! 8h41 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, especial retrospectiva 2020, que aliás a gente começou ontem, né, falando sobre esses fatos marcantes de 2020 e segue hoje com a última parte no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E sobre retrospectiva, antes de voltar aqui ao jornalista Luiz Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas e tem o caderno Retrospectiva 2020, com todos os fatos que marcaram aí Campos, a região, o Brasil e o mundo. Fala aí o mundo, neste bloco o destaque fica por conta, Aloysio, das eleições americanas, as eleições aí nos Estados Unidos. E eu volto com você, Aloysio Abreu Barbosa, na retrospectiva 2020. A eleição dos Estados Unidos foi... eu acho que o tempo, ele condiciona algumas coisas, você aprende melhor com o tempo. Mas você tem que ter um instinto, que o tempo as lições que o tempo te dá, eles vão abreviando os caminhos do instinto e domando um pouco o instinto às vezes. Mas você não pode perder nunca o instinto, o faro, né? Eu tinha convicção de que essa eleição dos Estados Unidos seria pessoal e profissional, seria muito importante, não só para os destinos dele, como para os destinos do mundo, que vão estar atrelados ainda durante, acho que no nosso tempo de vida, pelo menos. A destino é a China passar, como já passou economicamente, a Índia está vindo aí também com força. São mercados consumidores enormes, estou falando de mais de 1 bilhão de pessoas, né? Mas no nosso tempo de vida, e aí, botar, mesmo tempo de vida de Arnaldo, que quer bancar o novinho, isso não vai mudar a importância que os Estados Unidos têm para o mundo, né? Posição culpa dele no final da Segunda Guerra Mundial. A se lembrar, historicamente, até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, depois se derrotou na Guerra Fria, e culmina com a queda do Muro de Berlim em 39 e a queda da União Soviética, a dissolução da União Soviética em 91, né? Onde Fukuyama chegou no céu final da história e, pretensiosamente, embora seja um grande historiador, sempre quem diz isso corre dá com os burros na água. A história está sempre em movimento, né? Embora às vezes se repita. Embora Marx também dissesse que ela não se repete, a não ser como faça, né? Karl Marx. Mas, enfim, tinha consciência de que era um momento muito importante. Conversava. Arnaldo, há quanto tempo que eu falo com você de Biden, Arnaldo? Já há algum tempo. Uns 2 anos, 3 anos? Por aí. Falei que queria ganhar essa eleição, falava isso, falava agora aqui. E que se ele disputasse em 2016, ele teria vencido o Trump, lembra? Eu falava isso também. Ele perdeu o filho, né? E teve aquela coisa pessoal ali que tem que respeitar, né? Um filho herói de guerra, enquanto outro filho foi dor de cabeça para ele, negócios aí questionáveis na Ucrânia, né? Enfim, em primeiro lugar, a gente fica essa coisa, que a eleição deles é complexa, a eleição deles é complicada. Olha só, a eleição deles é a mesma desde 1789, com a mesma Constituição. Então, para quem está na 7ª Constituição, como a gente, e tem esses hiatos aí de ditaduras, que a militar não foi de 64 a 85, não foi a última, teve o Estado Novo antes, que foi talvez ainda pior do que ela, em termos de supressão de direitos. A República Brasileira nasce como uma ditadura militar, né, a proclamação da República, com Deodoro da Fonseca, depois prolongado por Fulano Peixoto, né, ali no final dos anos 80 do século XIX,
né? Ela chega, a primeira presidência civil, o presidente Moraes, massacre da raça brasileira, uma guerra civil em 1897, no final do século XIX. Então, acho que a gente não tem muita... E a eleição deles, olha só, esse sistema que a gente acha complicado, o colégio eleitoral, foi rigorosamente o mesmo sistema que elegeu um rapaz chamado George Washington, primeiro presidente deles, em 1789. A diferença é que naquela época eram 13 colônias, eram 13, né? E hoje são 50 estados. Eles foram agregando, através de guerra, eles foram agregando que era uma faixa litorânea ali, do Atlântico Norte, se transformou num país continental do lado do Atlântico Pacífico. E a partir da Segunda Guerra Mundial, uma potência do mundo. Então, para a gente entender o sistema eleitoral deles, em rápidas palavras, eu falei aqui que Vladimir ganhou na 129, na 96 e na 95, correto? E Caio ganhou na 98, correto? Agora, a nossa eleição é quantitativa. A vantagem de Vladimir no número absoluto de votos nessas três zonas foi maior do que a vantagem de Caio na 98. O que eu quero dizer? Olha só, se Vladimir tivesse tido um voto a mais na 129, um voto a mais na 96 e um voto a mais na 75, e Caio tivesse 100 votos a mais na 98, quem venceria a eleição? Não, o sistema nosso, não. Vou repetir. No sistema nosso, se Vladimir tivesse um voto a mais na 129, um voto a mais na 76, um voto a mais na 75, e Caio 100 votos a mais na 98, ganharia quem no nosso sistema? Ganharia quem? Sim. Ganharia Caio. Sim, Perdão, perfeito. Ganharia Vladimir. No sistema deles, ganharia Caio. Ganharia Caio. Votos. No nosso sistema. No sistema dele, ganharia Vladimir. Que quem ganha um estado leva todos os delegados. Tipo assim, a Califórnia, que é o maior colégio eleitoral deles, tem 55 delegados. Um estado tradicionalmente democrata. Se você ganhar lá, Cláudio Nogueira e Arnaldo estão disputando a presidência dos Estados Unidos. Deus me livre. Mas enfim, estão lá disputando. Como? Já pensou? Pô, me arrebenta. Pegar uma vaga lá. Focada lá na Casa Branca. Mas enfim, e apoiar os dois. Se ganhasse, Você ia ser o secretário de comunicação. Rapaz, não, bom, aparece demais. Bom é que fica ali nos bastidores. Mas enfim, se Arnaldo ganhar Cláudio Nogueira por um voto apenas na Califórnia, ele leva todos os 55 delegados. Então o sistema é complexo. E tem estados tradicionalmente republicanos e estados tradicionalmente democratas, né? E você tem um swing state, chamado estados oscilantes, estados dançantes, né? Que eles ora são e ora são outro. O Biden ganhou a eleição quando ele reconquistou o chamado cinturão da ferrugem em estados como Michigan, como Wisconsin, né? ali com a Geórgia e o Arizona. Então ele ganhou assim a eleição. E ganhou, sobretudo, vamos combinar, quem derrotou o Trump não foi Biden. Embora eu falasse aí há 2 anos do Biden, foi o Covid. E a crise econômica advinda da Covid, a péssima condição de Trump na Covid. Foi quando derrotou Trump, né? E aí ficou no Brasil. Trump é um cara moderno. Quem chama Trump de marxista ganha um prêmio, né? Mamadeira de alfafa. É o prêmio que ganha, que chama Trump de socialista, né? Acho que faltou carboidrato e proteína na infância e causou um problema aí no desenvolvimento do cérebro, né? Trump sempre foi, Biden sempre foi moderado, e aí aquela coisa que foi do centro, né? Só que Biden
o governo dele, ele viu o Black Lives Matter, né? O Vidas Negras Importam, falamos aqui do problema que teve em Campos com a PM, né? A partir da morte de George Floyd, um desempregado negro, desempregado pela Covid, em maio, foi sufocado até a morte por um policial branco, como ocorreu no Brasil aqui em Porto Alegre, com aquele segurança que surraram aquele rapaz negro até a morte no supermercado da rede Carrefour, né? Bem parecido. E as reações também foram bem diferentes. Lá incendiou o país, né? Aqui é aquele mito de 7 barcos de Holanda do brasileiro cordial. Mito não, aquele conceito, né? Enfim, pai de Chico Buarque. Então, o Biden, ele viu aquilo, uma coisa que o Biden, ele foi 8 anos vice-presidente do Obama. O Biden concorreu contra o Obama nas primárias da primeira eleição do Obama em 2006. 2008. Perdão, que foi o Yes Weekend, né? E o Biden e a Hillary Clinton concorreram com o Obama e foram adversários duros nas primárias democratas. E o Obama teve a sabedoria, esses caras são bons, vou trazer para o meu governo. Eles pensam diferente de mim, vão agregar o meu governo. E Obama foi um governo muito exitoso, até hoje entrou de cabeça na campanha também, foi também importante a popularidade que ele tem, primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Até brinca-se, né, o bromance, né, que se chama uma amizade entre 2 homens que só não tem relação sexual, né? E eles brincavam com isso, né? Nosso bromance. E, enfim, e o Biden, ele pega Kamala Harris, que foi uma promotora e senadora da Califórnia, que foi muito dura com ele no debate das primárias democratas, e botou ela como vice. A galera nova do Black Lives Matter e também os negros viram aquilo como um aceno e corresponderam, compareceram em massa nas urnas, num país onde o voto não é obrigatório, né? E, enfim, ajudaram a definir a eleição, tanto que o Biden agradeceu. E você vê o voto, por exemplo, nas cidades americanas, nas grandes cidades, majoritariamente Biden, todas as grandes cidades, mesmo Miami, em Houston, por exemplo, capital do Texas, Miami, capital da Flórida. Estou falando de estados que são republicanos, tá? Nas capitais, Biden venceu em praticamente todas. Capitais de estado importantes, né? E ele seguiu nesse movimento na equipe de transição, né? Na equipe de transição. Ele nomeou, que é uma coisa que eu falei, uma coisa, sem sombra de dúvida, eu falei a posição que eles têm. Essa na Guerra Mundial, e militar, tem o poderio militar deles, nomeou a Charles Kelly, que é uma transgênero veterana dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, né, da Marinha Americana, e que é transgênero. E o Trump tinha reduzido a participação do transgênero nas Forças Armadas, por exemplo. E o Biden pegar um ficha corrida enquanto militar, de serviço prestado no seu país, eles dão muito valor a isso, e botou para a transição, sabe aonde? Departamento de Defesa. Isso é emblemático. E aí Bolsonaro, né, tem aquelas coisas de Bolsonaro, vai reagir, porque Biden disse no primeiro debate que eu fiz todos, os 2 debates, o primeiro de 29 de setembro, o Biden coloca o Brasil no debate e ameaça sanções comerciais ao Brasil caso continuasse a queimada criminosa na Amazônia, como ocorre a correr frouxo no governo Bolsonaro. Bolsonaro vai responder a isso em 11 de novembro, quando o Biden já era presidente eleito. Biden fez essa promessa, fez essa ameaça 43 dias antes, né? A Bolsonaro de retardo, né? Um tempinho aí né?
E aí falou, ameaçou os Estados Unidos com pólvora. Provocou humilhação das Forças Armadas brasileiras no mundo todo, porque o Brasil ameaça eles com pólvora. Pô. É como a Arnaldo, ou eu, você ameaçarmos, ou os três juntos, Mike Tyson, trocar soco. Pode ser os três, não vai fazer muita diferença, mesmo velhinho voltou a lutar agora. Com 50 anos vai dar uma. Eu não queria estar na reta, né? E provocou, e Bolsonaro foi chamado a atenção pelos próprios militares do poder, porque provocou a ridicularização das Forças Armadas brasileiras contra, vamos lembrar, um ex-aliado da Segunda Guerra Mundial. O Brasil lutou ao lado dos Estados Unidos na Itália contra o nazifascismo, né? E Biden colocou também como seu czar, eles têm essa coisa do czar, eles são, que era o nome do rei da Rússia, né? Que foi derrubado na Revolução Russa. Colocou como czar. E que, né? John Kerry é ex-governador do estado de Massachusetts, ex-senador também para esse estado. É o estado tradicional, cuja capital, Boston, é uma das cidades que para a Revolução Americana no século XVIII. É o estado do clã Kennedy, muito famoso na política. Tem um sotaque muito peculiar com John Kennedy. Quem entende inglês percebe essas nuances e a importância que elas têm na política americana. John Kerry também concorreu à presidência dos Estados Unidos contra George Bush Filho em 2004. A reeleição de George W. Bush. E perdeu por uma diferença menor do que Trump perdeu agora. Ele quase chegou lá, né? Há que se lembrar outra coisa. Um presidente americano não perdia a reeleição desde o pai de George W. Bush, George W. Bush Sr., que perdeu para Clinton há 28 anos atrás, né, em 92, a reeleição. E o Trump, que tem tanta coisa de loser, perdedor, se provou perdedor. Porque 28 anos é tempo à beça, né? Ele quebrou a tradição. E o John Kerry, como czar do clima, também foi secretário de Estado do governo Obama e outra coisa. Estão vendo? Travou aí do secretário do Obama, o Joe Biden. Não, só. Foi esse. Tá ouvindo agora? Agora sim. Foi secretário do Obama. E outra coisa importante, o John Kerry é veterano da Guerra do Vietnã, né? Ele foi 2 vezes condecorado por bravura na Guerra do Vietnã, um herói de guerra. Quando volta da Guerra do Vietnã, no início dos anos 70, ele passa a pregar contra a guerra, entra na política. E aquela coisa, né? Bolsonaro saiu do exército como tenente. John Kerry foi tenente dos fuzileiros navais. Bolsonaro saiu para não ser expulso. John Kerry saiu como herói condecorado por bravura. Bolsonaro nunca teve experiência de combate. John Kerry trocou tiro com a maior infantaria do século XX, que foram os vietnamitas. Então tem um pouco de diferença na ficha corrida dos dois tenentes, né? Bolsonaro vira capitão quando passa para a reserva. E não tenho dúvida, é uma aposta segura. Biden não vai se trocar com Bolsonaro. Esse papel, e quem vai impor sanções, se for o caso, vai ser John Kerry, e vai fazer esse papel, se for necessário, de botar freios aí internacionais em ações de medidas do governo brasileiro. Falei demais, né? Não, mas foi bom, apanhado, bem interessante. Tem uma coisa que fica dessa eleição dos Estados Unidos, né? Eu não acompanho tanto tempo quanto a Luiz, mas a de 2016 eu acompanhei muito. Essa de 2020, confesso que não acompanhei. Mas essa postura do Trump de negar o resultado das urnas, de levantar a questão de fraude nas eleições, isso é muito marcante nessa eleição. Isso é muito marcante porque ontem eu estava ouvindo a retrospectiva da Globo, né? Estava fechando a nossa edição, e mostrou o discurso de Trump no qual ele fala sobre fraude.
como que as principais redes de televisão do país começaram a tirar ele do ar quando ele começou a falar sobre fraude, porque não tem o que se contestar, né? Como a Luiz falou, o sistema que tem aí alguns anos, né? 300? Mais de 230 anos. Então, alguns anos que o sistema funciona. 231 anos, para ser mais preciso. 231? Então, já há algum tempo que o sistema funciona e que eles vão às urnas e que o sistema que pode ser complexo para a gente já é conhecido deles. Trump perdeu no colégio eleitoral e no voto popular. Diferente da sua vitória, que ele perdeu no voto popular, mas venceu no sistema, venceu no colégio eleitoral. Então, essa contestação que já vinha de antes, né, você já começa a falar que vai ter fraude, e eu acho que, eu não sei ainda, não tenho uma opinião formada ainda, do quanto isso vai interferir em 2022 para o Brasil. Mas que esse discurso de fraude nas eleições já começa a ser alinhavado aí, a gente não tem dúvida disso. Né? Já falaram antes, né? Bolsonaro já disse que ele teve mais votos do que teve, né? Embora não tenha aprovado isso. Imagine para 2022 o quanto isso não vai se repetir aqui, antes mesmo das urnas, dizendo que se perder é fraude. E nas bolhas, né? Acho que isso a gente tem que começar a falar mais vezes. Nas bolhas isso vira verdade, porque na sua bolha todo mundo concorda com aquilo. Normalmente você curte as pessoas que pensam a mesma coisa que você comenta as coisas das pessoas que pensam a mesma coisa que você, e aquilo se torna verdade. Parece que todo mundo pensa assim. Não é bem isso, não é bem assim. É sua bolha que pensa daquela forma. Os algoritmos, né? Fora da bolha para tentar chegar a um diagnóstico correto da situação. Só para uma coisa que eu esqueci de falar, todas as pesquisas apontavam a derrota de Trump. Ele sabia que ia perder a eleição. O voto pelo correio foi inaugurado nos Estados Unidos. A diferença deles para a gente, Arnaldo, é o tempo e a solidez das instituições. Sim. Isso torna a democracia dele mais segura. Tanto que nunca teve um golpe militar lá. Embora tivesse generais que chegassem ao poder pelo voto. Saídos de guerra. George Washington foi o primeiro, venceu a Inglaterra na Guerra de Independência. O segundo foi o Wes Grant, que venceu a Guerra Civil, depois que assassinaram o Lincoln. E o terceiro foi Dwight Eisenhower, que comandou as Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial. Então eles chegam sim de guerra, mas pelo voto. Pelo voto. As instituições deles são muito mais seguras, né? Nunca permitiram um golpe militar, né? Você vê, por exemplo, quando o Trump vai sair no Black Lives Matter e leva a tiracolo o chefe das Forças Armadas, e ele vê que o chefe das Forças Armadas americano, o chefe do Pentágono, vê que foi utilizado politicamente, ele vai a público pedir desculpas ao povo americano. O compromisso das Forças Armadas americanas é com o povo, não é com o presidente. O comandante em chefe é ser o presidente, mas o compromisso deles é com o povo. Não é o exército de um presidente, é o exército de um país, é uma força do país, né? Exatamente. E esse foi emblemático, quando o comandante das Forças Armadas vai pedir desculpas. É difícil imaginar isso no Brasil, né? Enfim, como foi aqui o chefe das Forças Armadas, o ministro do Exército, o ministro como é que é o nome da pasta? Antes era da guerra, agora como é que é? Da pasta brasileira, das Forças Armadas. Defesa. Da defesa. Com Bolsonaro sendo de helicóptero e com gente pregando contra o Supremo. Você imagina isso acontecendo nos Estados Unidos? Pô, o chefe do Pentágono desfilando com o presidente, com o maluco pregando contra a Suprema Corte? Ninguém vai preso, pô. Entendeu? É diferente. Mas, enfim, Trump sabia que ia perder a eleição. Qual foi a tática dele? Ele pegou, ele estimulou seus eleitores a votarem no dia da eleição, expondo-os à Covid, e começou a causar de fraude o voto pelos Correios. Só que tem um negócio, outra coisa que se fala, Arnaldo, é diferente. Só que tem um pouquinho de tempo. A primeira eleição que teve voto pelos Correios foi em 1844. No meio da Guerra Civil que eu falei aqui, que o Wes Grant comandou e Lincoln era presidente. Porque o voto para eles é um negócio sagrado. Os soldados queriam votar.
Se os caras saem para voltar da frente de batalha, os caras não voltam, deserto. Então, para poder manter a guerra contra o Sul, né, escravagista, e fazer a abolição dos escravos, e manter aquela guerra ali e ter eleição, Lincoln permite o voto pelo correio. Então, você tem um pouquinho de tempo, né? 1844, desde 1844, o voto pelos correios existe. E nessa eleição de 2020, o Trump entrou com questionamento na Suprema Corte e perdeu. Até pela antiguidade da instituição voto pelo correio. E os democratas estimularam a votar antecipado pelos correios para não contaminar pela Covid, né? A gente viu o que aconteceu no Brasil, por exemplo. Todo mundo junto no mesmo dia, né? E pela lei americana, como é que acontece? O voto presencial é contabilizado antes, pelo correio depois. Então, o que Trump fez? Eu vou inventar fraude, não apresentou uma prova até agora, perdeu em todas as ações que entrou na justiça, todas sem exceção. Nesses swing states, os estados oscilantes, primeiro vai entrar o voto dele, que é o voto, como de fato aconteceu, na primeira noite parecia que ele ia vencer, né? Que é o voto presencial. Quando vai entrar o voto pelo correio, ele vai e entra em denúncia de fraude para tentar parar, o voto stop the counting, né? Para a contagem. E não colou, né? Não colou. A tática eleitoral dele teve o mesmo sucesso eleitoral e jurídico do que a estratégia dele para enfrentar a Covid, né? E aí, Arnaldo, a diferença. Pode dar certo na bolha virtual, mas para o mundo real, para um vírus real, não dá certo, não. E aí, sim, são lições que, como 2016 se reproduziram em 2018 no Brasil, Estados Unidos com Trump e Bolsonaro no Brasil, pode se reproduzir de novo. E aí, outra coisa que é fundamental, eu acho, no meu entender, aplicando para o Brasil, é essa eleição para presidente da Câmara. Se o Baleia Rossi vencer, não é o mais provável é que a Arthur Lira vença. Se o Baleia Rossi vencer com centro-esquerda, temos aí um belo exemplo para 2022. Essa eleição realmente. E a esquerda também, enfim, a esquerda parece que desaprendeu a fazer política, né? É melhor um acordo ruim do que sair derrotado. E parece que não tá sabendo fazer isso, inclusive com o pessoal querendo lançar candidato. Temos algumas emoções aí para fevereiro, né, quando acontece a eleição de presidente da Câmara lá. Antes tem eleição de presidente da Câmara aqui, né, lá em Brasília, que eu falo. Antes tem eleição de presidente da Câmara aqui em Campos, no dia 1º de janeiro. A posse vai acontecer às 10h30. A gente está falando, como eu falei ontem com o Nogueira por telefone, quando eu liguei depois da coletiva lá do Vladimir, a projeção de que fosse 10 horas, vai ser 10h30 a posse, na sequência a eleição do presidente da Câmara, e só então a imprensa vai poder participar, vai poder entrar para fazer a coletiva devido às medidas de restrição da Covid. Então, a imprensa não vai acompanhar pela TV Câmara, e após a posse e após a eleição, prefeito, vice-presidente da Câmara falam com a imprensa. Já falamos aqui algumas vezes sobre a vantagem do Fábio Ribeiro nessas articulações de bastidores. Vai dar esse pulo da Câmara Federal para a Municipal. Vai lá. Já falamos algumas vezes dessa vantagem que o Fábio Ribeiro tem. Por falar na Câmara, a gente não pode deixar de falar em retrospectiva do fato de a Câmara de Campos não eleger nenhuma mulher, o que é um retrocesso da instituição, né? Embora, aí a gente entrevistando aqui alguns políticos, eles colocam, candidaturas tinham, o povo que escolheu. Mas, enfim, país afora, a gente vê questões que não são bem assim, não dão a mesma oportunidade à mulher, não estou dizendo que isso aconteceu em Campos, mas já vimos casos desses, de mulheres que são colocadas mesmo para cumprir a tabela, que precisa de 30% de mulheres, mas, enfim, nessa legislatura a gente não começa, ao menos por enquanto, com nenhuma mulher. Pode acontecer uma composição de puxar um vereador para ser secretário e assumir uma mulher, mas começa sem nenhuma. Mas no jogo que está colocado hoje, que é o jogo para a disputa à presidência, ontem o Aloysio confirmou, eu tive com o Fábio Ribeiro na coletiva, ele falou de 22 a 23 votos, que era a projeção que ele fazia para vencer a disputa, né? De 22 a 23. Estariam fora aí Abdo Neme e Marquinhos Bacelar, se fossem 23. E ontem a Luiz confirmou no blog o voto do Nildo Cardoso, né, Luiz?
Aliás, eu vou dar aqui o crédito devido a César, que é de César. A apuração não é minha, a apuração de Cláudio Nogueira, que me passou e eu confirmei com o Nildo. Parabéns pela apuração, Cláudio. E foi você que trouxe a informação. É o time. Eu estivesse falando com o Nildo antes, mas aí o Nogueira aí, eu falei com o Faro, com o instinto dele, né, jornalístico, apurou, e é verdade. E quer saber, eu não descarto nem 24, acho que, na minha opinião, Ábido é um adesista por excelência, sempre foi. Não estou criticando, só dando características. Ábido, tem aquele ditado, ai governo, eu sou contra. Ábido, a vida política de Ábido é ai governo, eu sou a favor. Né? Então acho difícil, vamos esperar, né? Pode chegar a 24 e não descarto nem chegar à unanimidade. Não descarto. Mas aí, logicamente, que o Marquinho, o voto dele vai ser muito influenciado, vai ser um voto do grupo Bacelar, não vai ser um voto nem do Marquinho, né? Junto com o Marquinho votam o Rodrigo e Marcos Bacelar, o irmão do deputado estadual e o pai, que foi presidente da Câmara marcante aí, né, no período Mocaibe. E o resto da mesa, para completar, Fábio Pulo de 10, já ganhou, como a gente antecipou, já Arnaldo antecipou isso também, acho que nem autocandidato, né, para se votar, como os vereadores destacam, que definiram de último momento. E o resto da mesa, Juninho Virgílio, acho que é certo, como primeiro vice-presidente. E aí começam os mais duvidosos. Primeiro secretário Leão Gomes, do PDT, no acordo com Caio. Segundo vice-presidente, conhecido de Arnaldo, egresso aí de São da Barra, o Maicon Cruz, não é isso? Isso. E segundo secretário, o Dandinho Rio Preto. Acho que não. Quer dizer, acho que Fábio é certo, Juninho acho que é certo também. Esse menino Leão Gomes, confirmando o acordo do PDT, também acho certo. E esses dois aí, segundo vice, com o Maicon Cruz, e segundo secretário, com o Nandinho, são os favoritos, mas eu acho que não tem tanta solidez quanto os três de cima, né? Mas não sai muito disso, não. É só confirmar dia primeiro, mas está tudo muito encaminhado para isso. Desde ontem está tudo muito encaminhado para isso. E a gente passou rapidamente fazer só um contraponto aqui das mulheres, Luiz, que a gente passou rapidamente falando da região. A gente fala aqui, Campos não elegeu mulher na Câmara. Em compensação, o Norte Fluminense elegeu 5 mulheres prefeitas, né? As mulheres mostraram força na eleição, 4 delas reeleitas. Carla em São João da Barra, eu acho que a eleição de Carla Machado era a única que já podia ser cravada em fevereiro, não tinha adversário. Cravamos aqui, né? Não tinha adversário para Carla. Talvez um nome que pudesse fortalecer a oposição, não para vencer, né? Não para vencer, mas para tentar fortalecer a oposição, seria o do radialista Emilson Amaral, que chegou a ser entrevistado por nós aqui, mas que acabou falecendo em setembro, vítima da Covid-19. Talvez fosse um nome que pudesse unir a oposição. E a oposição saiu totalmente fragmentada, com 5 candidatos, e Carla venceu com mais de 10 mil votos de diferença, os 5 somados. Acho que isso num eleitorado de 30 mil, é algo expressivo, né? Em São Francisco, Francimara se consolida como a liderança, vencendo a reeleição, novamente contra Pedrinho Xerene, mas uma eleição que se desenhava acirrada e só abriu a vantagem na última semana. Acredito, inclusive, que a condução de Pedrinho Xerene à delegacia, por jogar Santinho nas ruas, pode ter influenciado no resultado das urnas, né, na véspera da eleição. Nós temos Fátima em Quissamã, que também se consolida, vencendo Armando mais uma vez, mas outra eleição que se desenhava com disputa, tem jogo na disputa. Em Carapebus, Cristiane é reeleita, Cristiane Cordeiro, só que a eleição lá está sob júdice por uma questão anterior ao pleito, que é uma reprovação das contas de Cristiane, que a deixaria inelegível. Então lá a posse vai acontecer por uma decisão liminar, mas ela está sob júdice, a eleição está sob júdice, pode ser
vai ser julgada no ano que vem, vamos aguardar no próximo ano, é uma eleição que a gente tem que acompanhar ainda. E em Cardoso Moreira, a Jeane Winkler vence a eleição na mais disputada das eleições do Norte Fluminense, com 8 votos de diferença. Eu estava com o resultado da eleição aqui, porque é eleição de cidade pequena, né? Deixa eu ver se está aqui aberto ainda. Eleição de cidade pequena, você tem essas nuances, 3 mil e pouco votos para cada um, e aí você tem, eu estou aqui com a eleição de Conceição de Macabu, que a gente vale destacar também, o Dr. José de Castro voltaria à prefeitura depois de 25 anos, mas acabou morrendo na última semana, devido a complicações da Covid-19. Então vai ter uma mudança lá, o vice-prefeito vai assumir, né? Então tem outra eleição que a pandemia influenciou bastante. Agora, em Cardoso Moreira, só para concluir aqui em questão de números, quando eu falo essa diferença de 8 votos da Jeane para o Neto Sardinha, o Neto Sardinha chegou a ter ali um apoio velado do Gilson. Como eu falei no bloco anterior, Gilson e Renato, figuras importantes, Gilson Siqueira e Renato Jacinto, figuras importantes do cenário de Cardoso, neste ano não estiveram nas urnas, que não acontecia dos dois ficarem fora desde a primeira eleição lá no município de Cardoso Moreira. Mas a Jeane teve 3.359 votos, votação de vereador em Campos, né, porque é uma cidade pequena. 3.359 e o Neto 3.351. Foi ali na última urna, foi a mais emocionante das eleições para apurar aqui na região, mas a Jeane sai vencedora. E hoje, em entrevista à Folha, né, ela fez uma visita à redação na última semana, ela prega a questão do desenvolvimento regional. Ela é do PSD, mesmo partido do Vladimir, tem também o Alfredão Itaperuna, que volta, Itaperuna também do PSD, o José de Castro, que foi o prefeito eleito, também é do PSD, o vice também é do PSD, o partido ganha alguma representatividade na região, e ela prega essa união regional, e o Rafael deu esse passo com a abertura do consórcio regional, parece ser o caminho aí mesmo para lutar, sobretudo em Brasília. Esses municípios todos vão precisar de recursos federais aí para superar a crise que é severa em Campos, devido à queda dos royalties, mas que Campos é polo e isso acaba irradiando aí para as outras cidades da região. E já que Arnaldo falou aí da região, para lembrar aqui a participação de um grande estudioso da região, da economia da região, o economista e professor da UENF, Alcimar Chagas, Alcimar Ribeiro, ele deixa 3 perguntas aí, que ele diz assim, no comentário dele aqui no streaming. 3 perguntas ainda não foram respondidas pelos prefeitos eleitos da nossa região. 1. Da estrutura governamental estabelecida, em que medida cada secretaria ou superintendência agrega valor à população? 2. Qual é a dimensão relativa estabelecida entre benefícios para a população e custos contratuais em relação às terceirizações de serviços? 3. Quais são os projetos estruturantes prioritários para o bem-estar da população no médio e longo prazo? Onde encontro os recursos para investimento e qual é a viabilidade econômica em termos de custo versus benefícios? Sem essa resposta, teremos o mesmo do mesmo. Concordo em gênero, número e grau, professor Alcimar. Obrigado pela participação. Isso vale para Vladimir, para Jeane, para Fátima, para Carla, para Cristiane, para todos os prefeitos, para Velbert, que foram citados aqui, para todos os prefeitos eleitos aqui na região. Usando o que a gente vai ter pela frente, mesmo passando a pandemia, não vai ser fácil. Né? Não vai ser fácil. Para Campos, sobretudo. Para Campos, sobretudo. Falando em região ainda, Aloysio, só lembrar também outro fato atípico, foi a morte do prefeito de Bom Jesus, do Itabapana, que participava, acho que, de um debate ao vivo, né? Infartou. O Paulo Sérgio Cirilo. E o filho dele, que aquilo foi comovente, né? E mudou o resultado seguramente das eleições lá. E o filho dele, socorro ao pai, gritando, e acabou vindo o filho candidato e levou a eleição. E foi tão em cima, foi dia 11, né? Quarta-feira, às vésperas da eleição já. Não é? Foi tão em cima que ele nem pôde trocar o nome nas urnas. Teve que concorrer. Concorreu com o nome do pai.
Bastante, né? É. Dramático. Lá na terra da Silvana, sua amiga também, amiga aqui do Folha no Ar, primeira edição. É. Sim. Bom. Vamos finalmente, passamos meio do horário, 9h20. Já passamos bem. Eita, 9h20. Eu falei que os Estados Unidos pra caramba, né? Mas na verdade é uma eleição, é aquela história, apesar de ser nos Estados Unidos, e aí aquela farinha pouca nós pirão primeiro, mas nesse caso não é não, porque é a maior potência do mundo. E o que muda... Faria deles qual vai ser o nosso pirão. Entendeu como? É o que muda lá, muda cá também, né? Então depende desse relacionamento. Se vai ser... Qual é a moeda deles? O dólar. Qual é a nossa principal fonte de arrecadação? Campos. Petróleo. Qual é o valor do petróleo? É fixado com a moeda? Dólar. Precisa explicar? Não. Não. Mas nós temos pólvora. Nós temos o quê? Pólvora. Para fechar. Não pode, não. Alguém tem que avisar o presidente que é uma invenção chinesa, assim como a Covid. Ele também não usa. E nem usa celular, não usa... Melhor não fazer nada, né? Bom, quem vai primeiro aí? Arnaldo ou Aloysio? Arnaldo que vai tirar férias, né? Pode ficar por último. Não, Arnaldo, vamos lá. Caixa Macabou está mandando aqui um ano novo realmente renovado de esperança para vocês e os seus ouvintes. Obrigado, Cátia. Tem vários comentários. Mas não posso deixar de terminar minha participação no último programa desse ano com o comentário do nosso sócio proprietário, carteiro número 001, o Maurício Ferreira Batista. Quando vai ser criado um grupo independente nesse biênio ou no outro, Luiz? Torel, ao que parece, começou aqui falando da questão de semântica do lockdown, né? Já começou porque o Caio aderiu com o PDT, oficializou na segunda-feira que o meu blog antecipou no sábado e no domingo, da maneira como ele disse que ia ser, e falou que é oposição independente. Então, se a questão é semântica, de nome já começou, né? Mas, enfim, você fala em relação ao G8, é difícil saber. Acho que o que vai definir são mais os erros e acertos do governo, Vladimir, do que outra coisa qualquer, né? Para me despedir, agradecer muito ao Cláudio, ao Arnaldo, me aguentarem aí, né, nesse ano, ao ouvinte, telespectador, e deixar... Assim, eu sou conhecido por não ser um camarada que dore a pílula. Edmundo Siqueira, um ano novo, realmente novo para nós. Parabéns, Grupo Folha e Folha no Ar, eles trabalham. Obrigado, Edmundo. Você faz parte desse trabalho também como blogueiro da Folha. Participante aqui eventual do Folha da bancada do Folha no Ar. Obrigado a você. Participante também, Luiz, desculpa, da cobertura das eleições no segundo turno, em que a Folha verdade, deu uma pancada de audiência também. O Edmundo é como o Furel, né? Ele é sócio proprietário. Mas todo mundo espera de mim uma contundência. Rapaz, olha que eu tô com 48 anos. Você imagina se eu fizesse rádio com 28. Enfim, eu acho o seguinte: eu desejo a todo mundo, do fundo do meu coração, do coração do meu coração, como diz Hamlet Apolônio na maior tragédia de Shakespeare, do coração do meu coração, como te amo. Uma fala da peça. E é mesmo, do coração do meu coração, um ano novo de luz, de realizações, de paz, de saúde para todos vocês, colegas de bancada, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Mas eu não posso deixar de fazer uma ressalva. Quem passou esse ano inteiro pregando contra o uso de máscara, para quem passou esse ano inteiro, mudou o cântico, começou falando que a cloroquina é a Covid, quando vem a vacina, diz que põe em questão a vacina. Olha só,
eu não gosto de fazer o que eu vou fazer, mas eu sinto obrigação cidadã de fazer. 2020 nunca vai passar para você. 2020 vai te seguir para o resto da vida. Vai estar preso à sua alma. É uma bola de ferro acorrentada no pé da sua alma. E pense bem o que você faz. Porque o que você faz custa a vida de outro. Né? Se tem um princípio do cristianismo que é um princípio universal, é amar o próximo como a ti mesmo. Cara, pensa bem nas suas atitudes. Tome isso como... Tem tempo ainda para terminar o ano, para não ter essa bola de ferro amarrada no seu pé. Pense, reflita, por favor. Não é meu nome, não, cara. É o nome de seu semelhante, alguém que pensa, sofre, se emociona, fica feliz com você. Né? É isso. Reflitam, por favor. E bom 2021 para todos aí. Obrigado, Aloysio. Para você também, muita paz, muita saúde e que a gente possa contar sempre com a sua participação, a sua inteligência aqui no Folha no Ar, primeira edição. Boa passagem aí de ano e tomara que, né, seja de muita paz, de muita luz para você e para todos nós e para todos os ouvintes, enfim, até para esses negacionistas também, eu acho que eles precisam muito dessa luz aí realmente. Grande abraço. Feliz ano novo para você. Arnaldo Neto. Eu tô com medo que eu vou passar piada de Arnaldo cabeça. Tô com medo, vou passar fora também. Tô com medo, mas eu tenho cachorro bravo ali. Acho que ele não pula o muro, não. Vizinhança, é próximo assim ali? Não, mas o Arnaldo cabeça, quando se junta, sim. As coisas se aproximam. Não tem nada fica sem fronteira, né? Tipo. Acho que até do argentino desencara. E também sem esquecer de lembrar, entre as várias mortes desse ano, que não falamos aqui, do Diego Armando Maradona, né, cara? Eu sou fã de Zico e vou morrer negando, mas o próprio Zico admitiu que foi o grande jogador da sua geração, né? É uma pena. Maradona foi um dos maiores gênios que eu vi na minha vida. Arnaldo, com Maradona para Canis de 90, no meu aniversário, acabou com o meu aniversário. Segura a bola aí. Um abraço. Vamos lá, eu vou falar rapidinho que minha bateria está acabando aqui, o carregador está longe. Agradecer a vocês também pelo ano. Vamos correndo aqui. Agradecer a todos. Acho que foi um ano difícil, mas foi um ano também de muito aprendizado, inclusive esse aqui, da gente estar fazendo o programa dessa forma, por videoconferência, com acertos e erros. Agradecer a paciência do ouvinte, a toda vez que a conexão caía, tinha que reconectar. Agradecer também aos nossos entrevistados, sempre disponíveis. E que 2021 venha a vacina, acho que é o que todo mundo espera, que o Brasil possa entrar aí num rumo não negacionista, né, sair dessa questão do negacionismo, que a gente possa ter a vacina, que seja um ano de muita saúde, de muita luz. Né? A gente precisa sair desse obscurantismo que a gente vive e pensar fora da bolha. Eu acho que isso que eu falei mais cedo, acho que vale como lição. O que está na sua rede social é o que você pensa e o que pensa como você. Nós temos muita gente que pensa diferente e às vezes essa muita gente que pensa diferente é a maioria. E vale pra gente também, que às vezes a gente pensa que tá certo e pode não estar, né? A gente tem que pesquisar mesmo a questão por fora da bolha. Eu acho que é uma missão aí para esse 2021, mas no desejo de paz, muita saúde e que seja um ano bem melhor para todos, o ano de 2021. E eu volto só em fevereiro, só para registrar. Vai carregar a bateria, recarregar a bateria, Arnaldo. Carregar a bateria não agrade cerveja. Arnaldo, olha só, melhor para você, cara. Aproveite suas férias, que você fez um trabalho excepcional aí. Fantástico. E obrigado aí por contar com você. E obrigado, Nogueira. Pô, o trabalho de vocês foi fantástico. Espero não ter atrapalhado vocês. Obrigado. Aqui é momento mesmo de agradecer. Eu acho que todos nós, né, até pela questão da vida em si, por tudo, da nossa família, infelizmente, lamentavelmente, perdemos excelentes e excepcionais amigos, próximos demais da gente. Agora eu estava olhando aqui, eu aconselho até você comprar a Folha hoje, só para você pegar o obituário ali, dar uma olhadinha para você ver naquele obituário, que ainda falta naturalmente muita gente, para ver se não tem um amigo seu ali, um conhecido próximo seu ali que já se foi
e deixa esse obituário pendurado aí, para que você tome as suas decisões antes de aglomerar, de reunir, de negar o uso da máscara, da vacina, que, por exemplo, está se lutando muito. Hoje chegaram 1.500.000 doses ao Brasil, e a coisa vai caminhando a passos muito lentos ainda, mas de todas as formas, esse ano e esse momento aqui, para mim, é de agradecer a você, Aloysio, de forma especial, por ter acreditado e apostado na gente. Foi assim, ao longo desses 30 anos de rádio, para mim foi muito bacana poder participar desse momento tão difícil, e acho que nós conseguimos, né, de alguma forma, contribuir um pouco para a diminuição dessa pandemia, trazendo aqui autoridades com, né, gabarito e conhecimento realmente para falar sobre o assunto, promovendo debates importantes. Acho que foi muito bom nesse sentido, e pôde mostrar realmente quem é que está de um lado e se é que tem alguém do outro defendendo aí esse vírus, né, negando esse vírus. Não faça isso com você, não faça isso comigo, com todos nós. Respeite a sua família, principalmente, em primeiro lugar, e respeite o próximo. Mesmo que você não ame, como disse o Aloysio, e que é o certo, e que é o que nós aprendemos a amar o próximo, mesmo que você não consiga amar, mas pelo menos respeitar o próximo já vai ser bom demais. Se não deu para ser até aqui, é a partir de agora. E Arnaldo Neto, o meu muito obrigado também, e a todo o Grupo Folha, né, por ter acreditado e apostado na gente, ao pessoal da Plena TV, do jornal Folha da Manhã, o Arnaldo Neto, que revelou esse talento dele de Maurício Sherman, praticamente, na televisão. Então, merece mesmo essas férias aí. Um grande abraço a vocês, Aloysio, mais uma vez, muito obrigado por ter confiado em mim. Acho que a oportunidade é bacana, mas a confiança é um negócio assim fantástico. E teve uma mensagem que você mandou para mim, eu acho que era 7h59, 8 horas da noite, 20 horas, o debate estava para começar. Você falou assim: Nogueira, eu confio em você. Eu falei: então pronto, agora vai. Então, muito obrigado mesmo pela confiança, mais uma vez. Obrigado aí a você, telespectador, aqui pelo nosso streaming. Pedimos perdão às vezes pelas falhas, realmente, que muitas das vezes não são nossos, são equipamentos de ponta, de tecnologia, mas não depende só da gente, né? Então, muito obrigado a todos, que tenham uma passagem aí de ano muito bacana, consciente, com sua família que está próxima a você. Eu tenho família em Italva, por exemplo, não estou lá presente, então não vou passar, não passei Natal, que é muito mais importante, não vou passar Ano Novo também. Então vou passar com a família aqui e evitar realmente a propagação desse vírus, que é perigoso demais. Um grande abraço a todos, muito obrigado, um feliz Ano Novo. São 9h34, Folha no Ar fecha aqui a sua última edição de 2020 e retorna na segunda-feira, 7 horas da manhã. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.